Bianca e eu vou apresentar sobre a Renascença italiana, tendo ênfase na obra e vida de Donatello. Antes de apresentar o autor, é importante fazer uma contextualização desse momento, desse contexto histórico em que ele está inserido. O Donatello ele nasceu no final do século XIV, né, que é o período que se inicia as obras renascentistas, no final do XIV até o século XVI, e o próprio nome já diz, né, Renascimento, é um movimento de resgatar algo que já existia. Então, a gente tem como o terreno desse movimento artístico a Itália, porque na Antiguidade Clássica a Itália foi o centro do mundo civilizado, né? De lá que partiu o Império Romano, que vai dominar grande parte da Europa e do norte da África, e vai ser um império muito poderoso, de muita glória, mas que vai ter todo o seu poder e a sua glória dissipado graças a crises internas, né? E também às invasões de tribos germânicas. Então, o Renascimento ele vai significar a ressurreição dessa grandeza romana, né, desse espírito de glória. E os italianos eles vão acreditar que a arte, a ciência e a erudição eles tinham florescido durante esse período, né, esse período do Império, da Antiguidade Clássica. E era a missão dos italianos trazer de volta toda essa glória, toda essa influência que Roma tinha. Então, a gente pode perceber que o Renascimento ele tem como berço as cidades-estados de Gênova, Veneza e Florença, especialmente Florença, porque é a cidade do Donatello. E essas cidades são cidades autônomas, né? Não tem uma Itália unificada ainda. Então, são cidades muito influentes, são cidades portuárias, em que vão ter ali uma importante rota comercial que vai ligar a Europa, a Ásia, o norte da África. E graças a essas trocas comerciais, vão influenciar as trocas comerciais, elas vão trazer muita influência e a possibilidade de comunicação entre diferentes partes da Europa. A gente pode perceber que houve uma mudança assim, de mentalidade durante esse período, né? Uma mudança principalmente na figura do homem. Esse homem moderno ele vai se desvincular, se afastar cada vez mais de dogmas fixos da Idade Média. E também no setor artístico, no Renascimento cultural, a gente percebe a influência, a reutilização das artes clássicas junto à aplicação de novas técnicas, né? E de técnicas que vão ser desenvolvidas durante esse período renascentista e que foram desenvolvidas durante o período medieval. É importante enfatizar que nada artístico foi perdido durante a Idade Média, né? Então, a gente percebe uma influência muito grande desse mundo greco-romano, né? A busca pelo belo, a busca também muito forte pela razão, sem abandonar, claro, a influência da Igreja Católica não, na produção artística, especialmente. E o Renascimento ele vai ser marcado por uma diversidade cultural muito grande. É importante a gente destacar aqui que é um período de mercantilismo. Então, está acontecendo assim nesse momento uma transição do modo de produção feudal e o desenvolvimento muito acelerado assim de comércio, né? Então, está acontecendo as expedições marítimas na América. Então, assim, vários portos eles são conectados assim entre si, o que vai permitir o contato e o contato e a troca de várias experiências e de vários conhecimentos, né? Uma das características desse renascimento cultural é o humanismo, né? Então, aqui a gente tem uma ênfase muito grande no livre-arbítrio, porque durante a Idade Média era tudo tinha uma explicação divina. Aqui não, aqui passa a ter uma explicação mais racional às coisas. Então, vai haver essa mudança assim, pro antropocentrismo e a ciência ela vai ganhar um destaque muito grande durante esse período, especialmente entre os séculos XV e XVI em diante, né? Porque a gente também tem o nascimento aí da empresa, a gente tem a figura do Copérnico, que vai falar que a Terra, vai provar, né, que a Terra gira em torno do Sol e não ao contrário. E também a gente tem a busca, né, pelo prazer na arte.
Uma das figuras assim muito importantes que vão surgir no Renascimento vai ser a figura de um mecenas, né? O mecenato. E o que significa isso? Os mecenas, eles são quem patrocinava os artistas. A gente tem aqui em um contexto de Idade Média uma arte que é monopolizada pela Igreja Católica, então os artistas não tinham um nome, né? As artes elas não tinham uma assinatura, e com a figura do mecenas, esse monopólio passa a ser disputado. A Igreja Católica ainda continua tendo muita influência nesse ramo, continua encomendando muitas obras, mas vai dividir também espaço com famílias ricas, especialmente famílias burguesas, né? Então, uma das famílias assim de mais renome, mais conhecidas na história é a família Médici, que é de Florença, e eles vão patrocinar vários artistas e também criar esse apreço pela obra de arte. Em relação à pintura renascentista, a gente pode ver uma mudança, principalmente nesse quesito de perspectiva, já que a pintura medieval ela tinha um plano só, e aqui com o Renascimento vai ter mais uma profundidade assim, no plano dessas pinturas e o uso do claro escuro para trazer luminosidade. Os artistas também eles vão prezar muito pelo realismo e as pinturas elas passam a ser manifestações independentes. Isso significa que elas não mais fazem parte de um mural, mas elas podem ser artigos individuais, separados. Né? Então aqui a gente tem a popularização, por exemplo, de autorretratos. Muitos artistas são contratados para fazer esse tipo de obra, né, para as famílias ricas, né, para eles conseguirem um registro da família e de figuras importantes também. E o artista ele vai ter um estilo pessoal, né? Como eu falei anteriormente, o artista ele dependia das técnicas da Igreja Católica, né? Então a arte que era produzida era da igreja, não era do artista. E aqui a gente tem essa figura do artista mais individualista. Então eles vão produzir cada um uma técnica única, né? E vão deixar a sua marca. Nesse quesito da escultura, a gente pode perceber um apreço muito grande pela verossimilhança, um estudo aprofundado da anatomia humana e o desenvolvimento de técnicas que utilizam muito principalmente geometria, né? Então vão haver linhas curvas e sinuosas que vai promover esse movimento assim na obra, né? Porque normalmente essas esculturas são feitas com material muito denso, mas a partir de algumas técnicas que vão ser desenvolvidas, esse material denso ele vai se tornar mais vai ser vai ser percebido de uma forma mais leve, né? As esculturas também vão ser manifestações independentes. Isso significa que agora elas podem ser deslocadas, né? Elas não precisam de um contexto arquitetônico para fazer sentido. Então, os artistas eles vão produzir várias obras assim soltas que vão fazer sentido assim num contexto, mas que não vão depender desse contexto para poder existir e ser apreciadas. Bom, aqui eu vou entrar nessa parte mais do artista, né? Vou falar um pouquinho sobre a biografia dele. E o Donatello, ele nasceu Donato de Niccolo di Beto Bardi em 1386 em Florença. E não existe muita informação sobre a vida pessoal desse artista, né? Mas a gente sabe que ele nasceu pobre de uma família não muito rica. Ele era filho de um tecelão e foi educado na casa da família Martelli, que foi uma família de muito renome em Florença. E ele vai trabalhar durante um tempo em uma oficina de ourives, onde ele vai aprender a esculpir e vai ser ajudante de Lorenzo Ghiberti durante um pequeno período de tempo. O Ghiberti ele produziu a obra Os Portões do Paraíso, que tem esse nome por causa do Michelangelo, e o Donatello ele ajudou em alguns momentos assim dessa obra, né? Essa obra ela conta a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento. E durante os anos de 1402 e 1403 ele vai para Roma, né? Acompanhado de Filippo Brunelleschi. O Brunelleschi ele é um arquiteto que é especialista em monumentos góticos. Só que ele vai
sentir falta, assim, de muitas das técnicas utilizadas na antiguidade, né? Então ele vai para Roma justamente para poder estudar arquitetura romana, para poder, nas suas próximas obras, fazer um monumento mais inovador, talvez, e trazer muita influência assim, da antiguidade clássica nas suas próximas obras. Então, em 1405, ele vai retornar à Florença e passa a se dedicar às esculturas de cunho religioso. Aqui do lado direito a gente tem uma escultura de como ele seria, né? E em 1408, ele vai trabalhar na elaboração do Dumo de Florença, participando com a escultura Davi. Como eu falei anteriormente, as esculturas elas são manifestações independentes. E isso né, a característica de Davi. O Davi ele foi feita para esse Dumo de Florença, mas ele não depende, ele consegue se deslocar. Ele consegue ser deslocado, se precisar, né? A gente tem também em 410 a obra São João Evangelista, né, que foi uma estátua de mármore que marca assim, o início, principalmente, da produção artística de Donatello. E ele também vai trabalhar em 1425 e 1427 na produção de um monumento fúnebre para o Papa João 22. E ele vai esculpir a silhueta do Papa, né? O rosto do Papa para colocar na tumba dele. Ele também vai esculpir para a Basílica de São Pedro o Tabernáculo do Sacramento, uma obra que ele vai terminar em 1433. E com seu trabalho, o Donatello ele vai adquirir muita fama, né? Sendo conhecido como um dos artistas renascentistas mais importantes. E ele vai influenciar muito assim ainda a arte de outros renascentistas, né? Por exemplo, o Michelangelo vai se inspirar muito nas obras do Davi que o Donatello produziu, e ele vai ter como mecenas o Cosmo de Médici, que inclusive vai ser ao lado dele que o Donatello vai ser enterrado em 1466 em Florença. E as obras do artista a gente vai poder perceber que tem um estudo muito minucioso dessas obras da antiguidade clássica, né? O artista também ele estudou muito a anatomia do corpo humano, e a gente pode perceber isso principalmente nas mãos de suas esculturas, porque na Idade Média a gente não tem essa representação tão forte, né, de mãos e pés, porque são partes do corpo muito difíceis de serem replicadas. E o Donatello ele conseguia reproduzir isso de uma forma muito realista. O realismo também é apresentado em suas obras, e o movimento, né, a leveza de suas obras, pernas e braços dobrados, posturas eretas, expressões e sentimentos também são muito apresentados nas feições dessas esculturas. E a gente pode perceber que o modelo de estatuária romana vai ser usado como um meio para se emancipar desse estilo gótico, né? Então o artista ele vai buscar ir em direção ao naturalismo, sem ter medo de atribuir às suas esculturas alguns traços humanos mais dramáticos, né? Então, a gente pode perceber entre esses artistas renascentistas uma busca pela beleza, pela harmonia, proporção e por valores humanos. A obra de Donatello, né, tem momentos muito diferentes. Então, ao longo da vida profissional dele, a gente pode perceber traços muito específicos, assim, e aí eu trouxe aqui 3 monumentos que ele esculpiu para demonstrar essas etapas do desenvolvimento profissional dele. O primeiro é a escultura de São João Evangelista, que foi produzida em 1411, e a gente pode perceber que essa é uma escultura de mármore. Então, nesse período inicial, o Donatello ainda tem muita influência gótica nas suas obras, né? Mas ainda assim a gente consegue perceber assim, de forma muito clara o conhecimento anatômico que o Donatello tinha, né? Principalmente nessa questão das mãos, a gente consegue perceber assim facilmente, apesar da qualidade da imagem
facilmente assim a linha dos dedos, a forma como a mão pousa em cima do livro, os pés, a postura ereta dessa obra, né? E também o caimento da vestimenta que está cobrindo São João Evangelista. A gente percebe ali as dobras do tecido, trazendo assim uma leveza maior para representar as roupas, a barba também alongada, o cabelo. E a gente vê assim, a expressão do rosto dele, né? É uma estátua que passa seriedade, como se ele estivesse prestando atenção em algo. Aí é que eu trouxe outra estátua produzida em um momento muito diferente da anterior, né? Esse que é o Davi de bronze. Foi uma das primeiras obras que trouxe na história da arte a tendência do nu. A primeira foi o Davi, que ele fez em mármore, né? Logo no início da sua carreira. Mas esse aqui a gente pode ver uma obra do artista mais maduro, né? O Davi, ele passa essa impressão, né, de uma virtude cívica, né, e o triunfo da razão sobre a brutalidade, já que aqui o Davi, possivelmente, né, ele está analisando a situação após ter derrotado Golias. A gente vê que ele está com a espada na mão direita e uma pedra na mão esquerda, e né, isso mostra que ele derrotou Golias não por ter 1,58 m, mas por ter a seu favor a racionalidade. Então a gente vê aqui a mão na cintura, como agora essa questão da geometria dos ângulos assim, são muito presentes nessa obra. Aqui a gente tem do lado esquerdo um triângulo pequeno, do lado direito um triângulo maior, pegando aqui do braço e da espada. A gente tem pés, mãos, braços e pernas proporcionais ao corpo, né? Apesar de que, por exemplo, o Davi de Michelangelo vai também, que é inspirado nessas obras do Davi de Donatello, uma obra muito mais madura, né, com mais técnicas, mas aqui a gente pode ver o estudo da anatomia muito, muito forte. Essa foi uma obra que foi produzida, foi encomendada pelo o Cosmo Médici, e ela possivelmente, né, foi produzida para ficar exposta no pátio do Palácio Médici, em Florença. Mas aí depois ela caminhou a Itália quase toda e hoje ela está exposta no museu. Aqui a gente vê a Madalena, né, que é uma obra que ele fez entre mais ou menos 1452 e 55. A gente não tem uma data exata da produção dessas obras, mas assim, foi em um período muito diferente dos anteriores, né, porque essa é uma obra produzida em madeira. E a gente pode perceber esse traço da escultura ser uma obra independente, né? Uma obra que você consegue ver de todos os ângulos, não só de frente ou de algum dos lados. O Davi mesmo, por exemplo, você consegue ter um efeito 360 graus nele e mesmo de costas, ainda assim, ele preserva muito da anatomia humana e da mesma forma que com a Madalena. A Madalena, que ela possui dedos assim muito reais, a mão muito real, muito proporcional ao que seria, né, de uma pessoa da altura dessa estátua. E a gente pode perceber as feições muito marcantes nessa obra, né? A gente tem aqui uma característica mais triste, possivelmente mais sofredora. A obra chama Madalena Arrependida, né? Então, possivelmente, ele quis retratar um momento de redenção dessa figura. E ela traz aqui, diferente de muitas produções que são feitas acerca da Maria Madalena, ela não traz uma sensualidade assim comum, muito pelo contrário, ela traz um sentimento quase de tristeza, né? Os olhos caídos, a boca aberta, que é uma das características que vai nascer nas obras renascentistas, né? A boca aberta, os traços do rosto assim muito realistas, o caimento do vestido dela, alguns rasgados assim na ponta, que aparentam ser rasgados na ponta, o caimento do cabelo dela, tudo isso são técnicas que vão dar essa característica marcante nessas obras renascentistas.
Como proposta didática, eu trouxe uma aula sobre a arte renascentista de 45 minutos, uma aula para as crianças de sétimo ano, né, entre 12 e 13 anos do ensino fundamental. E aqui eu trouxe, né, a aula baseada na habilidade da BNCC, de identificar as principais características do humanismo e renascentismo e analisar os seus significados. E como atividade, eu vou propor que a turma seja dividida em 6 grupos de 5 alunos, aproximadamente, né? Porque esses números eles vão variar bastante da quantidade, dependendo da quantidade de alunos que tem em cada sala, mas aqui eu usei uma média assim de aproximadamente 30 alunos para fazer essa divisão. Então, cada grupo deverá fazer uma breve apresentação do Renascimento, escolher uma obra renascentista, apresentar o contexto dessa obra e trazer também alguma expressão artística atual que tenha representações ou alguma crítica acerca da arte renascentista, podendo, né, essa expressão ser um videoclipe, um meme, uma música, uma obra de arte moderna, contemporânea, enfim. Então, a partir disso, é esperado que os grupos apresentem essas características renascentistas e consigam fazer de forma crítica relacionar a arte do período renascentista com o período de arte atual. Como exemplo do que poderá ser feito aqui nesse trabalho, eu trouxe 2 imagens. À esquerda é uma imagem do videoclipe da música Mine, da Beyoncé. E a Beyoncé ela é muito conhecida por trazer várias influências artísticas, né, nos seus álbuns, nas suas músicas, nos seus videoclipes. E aqui nesse clipe específico, ela traz a obra Pietà, de Michelangelo. Então a gente pode perceber que são usadas nesse videoclipe muitas das técnicas renascentistas, né, como por exemplo essa questão do contraste de luz e de cores. A gente percebe que o fundo é um fundo totalmente preto e aí os dançarinos atrás da Beyoncé estão com vestimentas de tons mais terrosos e a Beyoncé no centro, como Pietà, está toda de branco, com vestido branco, e a figurante em seu colo está pintada de branco com roupas brancas. Nesse videoclipe, esse jogo de luz é muito recorrente, né? Apesar da música em alguns momentos ter umas batidas mais fortes, esse jogo de luz traz uma leveza a, uma leveza a todo o cenário, né? A gente pode perceber essa leveza principalmente nessa parte do clipe com os movimentos que os dançarinos fazem atrás, né, com os tecidos. E eu trouxe também aqui à direita uma imagem do videoclipe que ela fez com o marido dela no Louvre. O videoclipe foi todo gravado no Louvre em 2017. E nesse videoclipe ela faz uma crítica justamente sobre a ocupação de pessoas negras desses lugares que são símbolos de erudição, né? A gente tem muito pouca exposição de artistas negros, né? Quase nenhum artista negro renascentista, para falar a verdade. E quando as pessoas negras elas são representadas nessa arte, são sempre como serventes, ou então como estão em segundo plano. E esse videoclipe, né, tem um valor simbólico muito grande por ser feito no Louvre, e a música, né, o próprio nome da música é uma crítica a isso, né, é um termo pejorativo para se referir a pessoas negras quando estão em um momento de maior exaltação ou quando reagem à violência. E nesse clipe, durante os vários momentos do clipe, a Beyoncé ela traz, ela se coloca como parte da exposição, né, junto com seu marido e com alguns dançarinos. Tem momentos também que ela se veste com as mesmas cores de esculturas, né, uma roupa, um figurino todo de bronze, ou então ela traz no seu figurino algumas estampas africanas. E a Beyoncé, ela, durante toda a letra dessa música, ela vai criticar a falta de pessoas pretas ocuparem esses lugares, né? O Jay-Z, o marido dela, traz, por exemplo, a exaltação, né, de tudo que eles produziram, né, enquanto casal e também de forma separada. Inclusive tem uma parte da música em que ele fala: eu falei não pro Super Bowl, você precisa de mim, eu não preciso de você, que é uma referência, né,
ao boicote que alguns artistas negros fizeram ao Super Bowl após episódios de racismo com os jogadores, e também em referência à falta de reconhecimento do Grammy, né? O Grammy é uma premiação de música, mas que todo ano, né, faz um boicote, assim, tanto a Beyoncé quanto o Jay-Z, que foi inclusive indicado 8 vezes, mas não levou nenhuma. A duração, né, desse trabalho são 3 aulas, né? Uma aula expositiva sobre o Renascimento, sobre a arte renascentista, de 45 minutos, e 2 aulas para apresentação desses trabalhos, né? Eu coloquei 2 aulas para apresentação, levando em conta os imprevistos, né? Principalmente se o número de alunos variar. Então, levando em conta que são 30 alunos, são 15 minutos para apresentação. A avaliação vai ser feita em 10 pontos e, como critério, vai ser levado em consideração a capacidade do grupo em apresentar a arte renascentista, o contexto histórico, e fazer a relação entre a arte renascentista e o contexto artístico atual. Aqui estão as minhas referências. Muito obrigada.